Você provavelmente já reparou que, na parte norte da Europa, existem diversos países separados, mas que usam um modelo similar de bandeira. Isso é porque Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Dinamarca um dia foram parte da mesma entidade, a União de Kalmar, que não era exatamente um país, mas vamos explicar. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E tenha diversão com bandeiras nesse Nerdologia sobre a União de Kalmar na Escandinávia. O dia 15 de junho de 1219, o rei da Dinamarca, Valdemar II, liderava seus guerreiros e cavaleiros em uma cruzada contra os pagãos da Estônia, na região do Báltico. Naquele dia, os dinamarqueses estavam cercados e sendo derrotados na Batalha de Lindanice, na região da atual capital da Estônia. Então, uma bandeira vermelha com uma cruz branca caiu do céu, e uma intervenção divina cristã em nome dos cruzados, que, inspirados pela nova bandeira, viraram a situação e triunfaram. Valdemar II poderia reivindicar aquelas terras perante o Papa e transformá-las em parte do seu reino católico em honra ao Todo-Poderoso que o ajudou com uma bandeira que caiu do céu. Pelo menos, essa é a lenda por trás da Dannebrog, a bandeira da Dinamarca, com os dinamarqueses reivindicando o título de bandeira nacional mais antiga do mundo em uso. Muito provavelmente a bandeira não caiu do céu, e a lenda expressa o fato de que, com as cruzadas bálticas, o rei da Dinamarca consolidou e expandiu seu poder. E bandeiras como a cruz branca e um fundo vermelho eram um símbolo bastante utilizado por cruzados. Vide a bandeira da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, adotada em 1130 e que era basicamente uma inversão das cores dos Templários. O registro mais antigo do uso dessas cores como a bandeira da Dinamarca, que não envolve uma bandeira caindo do céu, é de meados do século XIV, no reinado de Valdemar IV. A bandeira da Dinamarca é, então, a primeira que incorporou o desenho da chamada Cruz Nórdica. Em todo esse período que citamos, do início do século XIII a meados do século XIV, o reino da Dinamarca compreendia aproximadamente a mais ou menos a atual Dinamarca e ao sul da atual Suécia. Em alguns períodos, os dinamarqueses da Casa de Estridsen também dominaram territórios pela costa do Báltico, na região da Pomerânia e na Estônia. No mesmo período aproximado, a Suécia era governada pela Casa Bialbo, dominando a região central da atual Suécia, centrada em Uppsala. Os suecos também povoavam e faziam comércio com outras regiões do Báltico, inclusive o sul da atual Finlândia. Os suecos também realizaram cruzadas contra as tribos pagãs finlandesas e reivindicavam aquelas terras. Enquanto isso, a Noruega vivia o que por vezes é chamado de sua Era de Ouro, com a consolidação de um estado centralizado sob a casa de Sverre. A Noruega também tinha autoridade sobre as colônias escandinavas nas ilhas do Atlântico, como Islândia, Groenlândia, Ilhas Faroe, Órcadas e Shetland. Claro que essa convivência nem sempre era pacífica e tranquila pelos séculos, pelo contrário. E uma das maneiras de selar a paz depois de uma guerra era via o casamento entre pessoas da nobreza, criando vínculos familiares entre diferentes casas reais. E as famílias nobres da Escandinávia medieval faziam uma trama de relações digna de inspirar Game of Thrones, como de fato inspiraram. Essa rede de casamentos culminou em abril ou maio de 1316 com o nascimento de Magnus Eriksson. Seu pai era Erik Magnusson, filho do rei da Suécia, Magnus Ladulas. Sua mãe era Ingeborg, filha do rei Hakon V da Noruega. Em 8 de julho de 1319, quando o pequeno Magnus tinha 3 anos de idade, os nobres suecos o elegeram rei durante uma crise dinástica. Meses depois, em agosto, o pequeno Magnus também é reconhecido como rei da Noruega, após a morte de seu avô. Sua mãe, Ingeborg, governou como regente por alguns anos e foi afastada. E, aos 15 anos de idade, Magnus Eriksson se tornou efetivamente rei, tendo que derrotar uma revolta de nobres noruegueses para isso. Os noruegueses também não gostaram de que foi realizada apenas uma cerimônia de coroação, em Estocolmo, na Suécia. Por pressão dos nobres, o rei abdicou do trono norueguês em 1355, dando para seu filho mais novo, que assumiu como Hakon VI. A Suécia ficaria com seu filho mais velho, Erik, mas ele morreu devido à peste negra antes de assumir o trono. Em 1364, Magnus Eriksson foi deposto como rei da Suécia, derrotado por duques germânicos apoiados pela Liga Hanseática, que disputavam com os escandinavos o domínio do Báltico. Em seu lugar, foi imposto um duque alemão, Alberto, mesmo primo do rei da Noruega, e com mãe sueca, obviamente ele não foi bem aceito pela nobreza local.
Uma coisa eram os conflitos internos entre nobres escandinavos, outra era aceitar um nobre alemão que nomeava alemães para cargos-chave. Inicialmente, a resistência a Alberto veio dos apoiadores de Magnus Eriksson. Eles receberam apoio de Håkon VI, que, além de ser rei da Noruega, era casado com Margarete, filha de Valdemar IV, rei da Dinamarca. O rei dinamarquês, derrotado pela Liga Hanseática em uma guerra em 1370, aproveitou essa oportunidade para buscar sua revanche e entrou na guerra contra Alberto. Ou seja, basicamente toda a nobreza escandinava se uniu para lutar contra Alberto e seus aliados alemães. Antes que Alberto fosse deposto, entretanto, Håkon VI morreu antes dos 40 anos de idade e foi sucedido por Margarete, que agora era regente tanto da Noruega quanto da Dinamarca, em nome de seu filho Olaf, que herdou ambos os tronos. Em 1387, Olaf, então apenas com 16 anos de idade, morreu subitamente, o que levantou suspeitas na época. O fato é que agora Margarete era rainha dos dois reinos, e, em 1389, ela chefiou a última expedição militar contra Alberto e tornou-se também rainha da Suécia, com as 3 coroas da mesma cabeça. Considerada uma ótima diplomata e uma administradora eficiente, ela é uma das mulheres mais poderosas do período que convencionou-se a chamar de Idade Média. Antecipando que divisões internas poderiam retornar, assim como novas guerras contra os alemães, Margarete quis transformar essa união de coroas em algo permanente. Diversos nobres escandinavos se reuniram na cidade sueca de Kalmar, que na época ficava perto da fronteira entre Suécia e Dinamarca, sendo um símbolo das guerras entre esses reinos. No dia 17 de junho de 1397, foi elaborada a União de Kalmar. Os 3 reinos continuariam separados, com governos locais, mas teriam o mesmo rei e eram unidos em questões como defesa. Para garantir um sucessor, ela adotou seu sobrinho neto, Erik da Pomerânia, que, vejam só, também era sobrinho neto do Alberto. Em teoria, a União de Kalmar foi uma aliança poderosa que durou pouco mais de 100 anos. Na prática, entretanto, havia pouca união, com os nobres de cada um dos reinos disputando poder e dinheiro entre si e contra o monarca comum, afirmando que haveria muita concentração de poder em Copenhague, capital da Dinamarca. A geografia também representava dificuldades para a boa comunicação entre as diferentes partes. Um dos mais famosos episódios desse período foi o Banho de Sangue de Copenhague, em novembro de 1520. Após sua festa de coroação, o rei Cristiano II convocou líderes suecos para uma conferência privada no palácio. Ao anoitecer, soldados cercaram o palácio, prenderam os nobres suecos e quase 100 deles foram executados por supostamente serem hereges. Mesmo assim, 3 anos depois, os nobres suecos elegeram um novo rei, Gustav Vasa, que declarou a independência do reino, acabando com a União de Kalmar. Nos séculos seguintes, ainda haveria muitas mudanças de coroas e territórios, mas isso é assunto para outra nerdologia. Como símbolo da União, foi adotada uma bandeira com o desenho da dinamarquesa, mas adicionando o amarelo da Suécia. Após a independência, a Suécia adotou uma bandeira similar, em azul e amarelo, e desde então, diversos países e territórios escandinavos ou com herança histórica escandinava usam a chamada cruz nórdica em sua bandeira. Em anos recentes, a cruz também foi apropriada por movimentos nacionalistas de extrema-direita na Alemanha. E lembramos que temos um Nerdologia sobre a Liga Hanseática. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a ascensão de Ricardo Coração de Leão, o rei do folclore e da cultura pop, perguntaram o motivo de ser comum o uso de leões em brasões ingleses se não há leões no território inglês. Não só em brasões ingleses, mas brasões da Europa como um todo, como vimos inclusive no vídeo de hoje. A resposta simples é: leões simbolizam coragem, força e imponência. A resposta mais longa, entretanto, envolve como essa interpretação mítica sobre os leões surgiu nos antigos Egito, Mesopotâmia e Pérsia, chegou na Grécia, passou aos romanos e daí para a cultura da Europa do período medieval, associado agora também ao cristianismo e ao leão de Judá. E milhares de anos atrás, os leões eram bastante abundantes pela Europa. E, no caso da costa mediterrânea, eles existiram até o século III, mais ou menos, quando foram extintos pela ação humana. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações do nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!